A rota, por mais tecnologia que tenha, ela vai te botar em caminhos que às vezes são a maior furada. Os aplicativos, às vezes ele consegue até baixar o tempo, consegue te colocar em atalhos. Mas a bússola divina, ela é perfeita, sabe por quê? O céu não precisa de tecnologia da terra, o caminho dele é perfeito, a hora é correta, sabe por quê? Ainda resta um pouquinho de tempo que há de vir virá, não tardará. Você está no caminho, as promessas se cumprem no tempo certo. Não queira atalhos, não queira entrar em zona de conflito, de perigo. Confie na bússola divina, confie na direção que o Senhor dá. Porque está atrasado na vida do outro, foi muito mais rápido. Você não é o outro, teu tempo é outro. E Deus estabelece tempo para tudo e todo o propósito debaixo do céu. Mateus, capítulo 10, do verso 5 ao verso de número 14. Mateus 10, de 5 a 14. E o tema da reflexão é instruções do Mestre. A palavra fala, Jesus enviou esses 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidades alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, pregue esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Nem levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandália, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. E ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa não for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se ela não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés, quando saírem daquela casa ou cidade. Vamos falar com Deus? Pai, fale conosco, queremos ouvir a Tua voz, e a Tua palavra gera vida, a Tua palavra gera transformação, e sempre faz aquilo que Te agrada. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Quando a gente quer que as coisas possam ir bem, é só seguir um roteiro. Todo roteiro tem um foco, tem um objetivo. E na verdade, se você perceber esse texto, ele está recheado. É como uma bula. Ela tem o que fazer e o que não fazer. Tem até contraindicações. O que acabamos de ler é uma bula. Mas é uma dose para que a tua vida vá bem. E Jesus começa logo empoderando. Aí Jesus enviou dando as seguintes instruções: não tomem rumo aos gentios, nem entrem pela cidade de samaritanos, mas dê preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel. Curem, ressuscitem, purifiquem, expeli demônios. De graça recebeste, de graça dai. Sabe o que o nosso mestre está fazendo? Eu estou empoderando vocês. E está aí uma palavra difícil para cada um de nós. Hoje, quando se fala de poder,
as pessoas pensam logo em autoritarismo e não em autoridade. Hoje, quando se fala de poder, alguns ficam perplexos, surpresos, porque não sabem lidar com isso. Parece que poder gera um arrepio nas pessoas. E Jesus desafia os discípulos a pensar acerca desse empoderamento, pois o verdadeiro poder, a verdadeira capacidade pertence somente ao Senhor. Os Salmos 62, o verso 11 vai dizer isso: desde a criação, da sustentação do mundo, de tudo que há, todo poder emana do trono da graça de Deus. Existem alguns livros constitucionais que falam que todo poder emana do povo. Eu vivi algumas coisas na minha vida em que eu exerci cargos públicos. E algumas pessoas, como não me dobravam alguns sistemas, falavam assim: você vai ficar pouco tempo nessa cadeira. Eu falava assim: por quê? Você acha que você tem contato com aquele que me nomeou em diário oficial para estar aqui? Mas acima dele tem um outro que tem mais poder, que manda nele. E acima desse tem um que tem toda a autoridade nos céus e na terra. E foi ele que me botou nessa cadeira. E só ele me tira daqui. Simples assim. Nessa questão do empoderamento, a gente olha para o poder terreno como sendo um poder vital para as nossas vidas. E a gente se esquece que, como discípulos de Cristo Jesus, nos foi dado um poder. Jesus realizava grandes milagres. Quantos enfermos? Ressurreição. Quantas curas? Quanta libertação. Ele consolava triste, trazia transformação em todos os lugares onde ele estava. E o Altíssimo tem esse domínio dos reinados de tudo. Daniel já dizia isso, capítulo 4, verso 25. Quando a gente reconhece que há uma autoridade que está sobre a nossa vida, a gente não tem medo de nenhuma autoridade terrena. A gente não se curva. E a gente começa a enxergar que nós também recebemos a autoridade daquele que tudo pode. Deus tem toda a autoridade, todo o poder, tudo vem dele. E ele confere aos discípulos autoridade espiritual. Como vem isso? Quando a gente se arrepende e o reconhece como Senhor. É por intermédio do senhorio que nós somos transformados. E a partir daí somos selados. E somos empoderados por Ele. E poder, você precisa saber muito bem utilizá-lo. Jesus recebe essa autoridade. Autoridade até para perdoar pecados. Pois em determinado momento, alguns daqueles homens questionavam: mas tu tem poder para perdoar pecados? Quando ele curava, ele falava: perdoados estão os teus pecados. Infelizmente hoje, algumas pessoas acham que outros seres humanos têm poder para perdoar pecados. Mas só tem um que pode exercitar esse poder. Agora, existe uma autoridade que está em nós, constituída pelo próprio Deus. Ele nos delegou. A partir do momento em que estamos debaixo do seu senhorio, nós temos um poder, uma autoridade, sabe para quê? Para pregar o evangelho, que está em Atos 1:8. E tem gente hoje dizendo assim: eu não preciso pregar não, basta eu viver. Meu irmão, viver é a condição básica de sobrevivência. Mas você precisa proclamar, falar, declarar. E essa autoridade Deus te deu. Deus te deu autoridade para ensinar os outros a seguir a Jesus. Mateus 28:19 em diante. Ide por todo mundo, pregai, anuncia, façam discípulos. Para vencer o medo e o pecado, 2 Timóteo 1:7,
Hoje as pessoas estão com medo de tudo, de tudo. Tudo gera medo. Ah, eu tenho medo. Ah, eu estou aqui, sabe, pastor, não sei o que fazer. Eu tenho medo disso não dar certo. Eu tenho medo daquela pessoa. Eu tenho medo disso. Há tantas síndromes, pessoas com tantos medos. Uma insegurança. Porque não consegue perceber que tem autoridade para vencer o medo. Você tem autoridade para vencer o pecado. O pecado não pode ter domínio sobre a minha e a tua vida. Irmão, não se conforme com isso. Seja um eternamente insatisfeito com todos os seus erros. Não se deixe deitar sem avaliar a tua vida e verificar se não tem nenhum caminho mau. Não se conforme com o pecado, porque Deus te deu autoridade para vencer todo e qualquer pecado. Autoridade para fazer o que Jesus fazia em João 14:12, ele fala isso, que em nome dele nós faríamos muito. Ainda diz que tem coisas maiores ainda. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem se deparado com pessoas endemoniadas? Você tem orado? Quando foi a última vez que você botou a mão em alguém que estava morto e ressuscitou? Você pode me contar depois? Quando foi a última vez que você viu um paralítico andar, que você falou, olha, um surdo, um cego de nascença? Me chama a atenção, eu acho tão paradoxal uma instrução básica a respeito de um empoderamento para a gente expulsar demônios. Pois a palavra fala que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Nós temos autoridade para destruir qualquer tipo de problema que venha do inferno. Algumas pessoas, às vezes na minha vida, eu passava a fazer a coisa, às vezes eu entrei em batalhas espirituais, e alguns diziam assim, cuidado, pastor, que o povo agora lá vai fazer uma oferenda, vai fazer isso pela tua vida. Eu falei assim, eles podem entregar lá e fazer o que for, porque o Deus que eu sirvo entregou o seu único filho em meu favor, e a oração que eu faço, eles não podem contra ela, porque na minha casa, na minha vida, não vale encantamento, não vale praga, não vale coisa alguma, porque o Senhor dos Exércitos está ao meu lado. Pode levantar e entregar o que for, e tentar, irmãos. Eu me lembro muito bem uma vez que eu estava numa batalha espiritual, de um homem que se dizia de Deus, ele tinha espírito de adivinhação. A Márcia lembra muito bem disso. E que alguns próximos a mim vieram me causar terror e medo e pânico, que esse cara tinha me mandado uma mensagem, que eu estava numa visão errada, e eu disse para ele não fazer uma coisa, ele disse que faria, que me peitaria. Eu disse para ele, pastor João Gomes, comecei a orar, clamar. Naquele dia eu fiquei mais de hora orando, que eu suava, pingava, eu queria parar de orar, eu não conseguia. Deus me tomou de uma tal forma em oração. Em oração, eu percebia que as palavras que eu falava não vinham de mim. E logo depois eu falei assim, se esse homem está na direção certa, manda ele fazer o que ele pensa e arcar com as consequências. E ele recuou, Fabiano. Ele recuou. E naquele momento eu me vi obrigado a exercer uma autoridade que veio de Deus. E nos dias de hoje, irmãos, eu fico olhando para as nossas vidas, toda a Bíblia, a gente vai ver a demonstração de autoridade, de julgamentos, de responsabilidade, de delegação. Mas por que é que nos dias de hoje a gente não percebe mais essa autoridade sendo exercida? A gente tem todo o poder delegado por um Deus que pode
tudo, mas quando vem a adversidade, a gente se sente tão impotente. A primeira coisa que a gente faz é querer conclamar todo mundo, vá para as redes sociais. A gente acha que poder está em divulgar o nosso drama. Quanto mais eu divulgo o meu drama, mais gente orando, mais poder eu tenho. E às vezes o poder, e não raras às vezes, está no teu quarto, no secreto, numa ligação perfeita, tua no trono da graça do Eterno. Por intermédio de uma oração, o sol se deteve. Uma oração. Por intermédio de um homem que declara uma palavra que eu não vejo na Bíblia, ninguém instruindo ele a fazer isso. E parece que ele era o Todo-Poderoso, dizendo, não vai chover segundo a minha palavra. E o ilustre, desconhecido Elias falou isso. E não choveu. Mas se você parar para pensar na Bíblia, qual é o texto que fundamenta que Deus mandou ele dizer isso? Nenhum. Mas que autoridade! E de repente ele sobe uma montanha e ele olha uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele fala assim, esse é o sinal de que a chuva vai descer. É o sinal. Agora vai chover. Eu, quando estava na igreja anterior, a gente ia fazer uma grande cantata, uma grande celebração numa parte externa, no estacionamento da igreja. E eu me lembro que as condições climáticas estavam meio adversas. E isso era num sábado. E na sexta-feira eu olhei as condições meteorológicas e a previsão era chuva. E aí me vem os técnicos dizendo assim, ei pastor, a gente monta arquibancada, equipamento, som, tudo na parte externa, que a previsão era a água cair. Aí eu falei assim, Rômulo, vou orar. Falei, Deus, está tudo previsto lá para fora, não tem nem como trazer isso direito aqui para dentro. Eu preciso tomar uma decisão, mas eu não quero tomar uma decisão por mim. Me dê a direção. Marcelo de Doliche, eis que chegou um homem na minha casa, sabe aqueles homens de oração? Eu falei, agora Deus fala. Falei, varão Galileu, se ajoelha comigo, eu estou numa batalha, eu preciso de um direcionamento. Aí ele pegou, Adilson, o microfone, me pegou na mão, começou a orar e falou assim, Deus, se for da tua vontade, conforme o teu querer, e segundo a tua linha de tempo e raciocínio, faz o que está em tuas mãos. Aí, Adriano, eu fiquei perdido, eu precisava de uma direção, ele jogou tudo assim aleatoriamente. Aí eu falei assim, Deus, e agora, o que eu respondo? O povo precisa de uma resposta. E eu percebi que aquilo, quem tinha que decidir era eu com Deus e não aquele homem. Quando ele acabou de orar, eu olhei para ele e falei assim, meu irmão, eu preciso de definição. Eu falei assim, agora quem vai orar sou eu. Deus, eu sou igual a Elias, um ilustre desconhecido. Eu não quero saber de previsão de chuva, de coisa nenhuma. Amanhã, no estacionamento dessa igreja à noite, na programação, eu te clamo, não chove segundo a minha palavra. E aí, terminei de orar, eu peguei o telefone e liguei para aquelas pessoas, você monta tudo aí fora, vai dar tudo certo. Mas na oração, Bia, eu falei assim com Deus, eu vou te pedir um sinal pela manhã. Eu vou pedir que o sol saia e que pássaros cantem ao meu redor. Eu vou te pedir isso pela manhã, Pai. Irmãos, quando eu acordei, eu fui ver, estava lá aquele sol, filetinho de sol, os pássaros cantando. Eu falei, Senhor da glória, muito obrigado. Vai cair um dilúvio, aonde tiver que cair, ali não chove. E eles montaram tudo e montaram chovendo. Pastor, o senhor tem certeza? Eu falei, absoluta.
Pastor, o senhor não quer? Não, não quero. É aí mesmo. Queridos, montou-se tudo. Eu saí de casa chovendo e eu morava a 5 minutos da igreja. E quando eu fui me aproximando da igreja, não estava chovendo. Eu cheguei na igreja, meu carro molhado. E começou o culto, toda a programação. História longa, para concluir, Marcelo. No término da programação, aquilo tinha muita gente. Uma senhora lá no fundo abriu um guarda-chuva e não estava chovendo, Adilson. Eu abaixei minha cabeça e falei, Deus, isso é uma ofensa porque não está chovendo. Isso é para tirar a paz, a programação não terminou. Eu curvei minha cabeça, comecei a orar e falei assim, Deus, não tem uma gota caindo, por que essa mulher abriu esse guarda-chuva? Tem misericórdia, Pai. Quando eu acabei de orar, que eu abri meus olhos, o guarda-chuva estava fechado. Eu procurei a mulher, eu nem vi mais. Terminou a programação, foi uma bênção. E quando a gente vai cumprimentar as pessoas, falar, irmãos, o dilúvio desceu. Quando eu fui sair dali, qualquer rua que pegasse estava encharcada e aquela região ali não choveu. Eu falei assim, verdadeiramente o Senhor é Deus. Eu estava pedindo uma coisa legítima, a glória dele, tudo para ele. Mas, irmãos, às vezes é preciso a gente ousar mais no Espírito. Pelo empoderamento que Deus dá a cada um de nós, um crente ele é empoderado a fazer tudo isso que eu falei. Um crente é empoderado até a suportar todas as coisas, pois Filipenses 4,13 diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que é isso? Poder. Poder. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos de 8 a 10, diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. É preciso a gente mortificar esse corpo para que esse poder tenha efeito. O problema é que dentro de nós tem poderes brigando, em conflito. E o texto continua dizendo assim, já a partir do verso 16, por isso tudo que foi citado acima, não desfalecemos. Porque ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. O que é isso? Você tem todo o poder, exercite o teu poder, não deixe medo te dominar, pecado te dominar, proclame aquilo que o Senhor te determinou a fazer. Chega de acovardamento espiritual, de viver uma vida onde tudo gera melindre. Irmãos, é tempo da gente reagir, mas reagir no Espírito, porque as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. É tempo de reagir, é tempo de dar resposta, é tempo de ousarmos espiritualmente, é tempo de olhar o enfermo e falar, eu vou orar para que Deus cure. É tempo da gente olhar alguém que está opresso e falar em nome de Jesus, é na autoridade do nome de Jesus, que nesse nome tem todo o poder nos céus e na terra. Segundo lugar, não perde o senso de direção. Ah, quanto crente que qualquer coisa desvia. Tem lugares que eu passo, que eu olho e fico assim. O camarada está pregando aqui uma autoridade, no dia seguinte ele está vivendo uma vida ali que só Jesus na causa. Por que a gente não deve perder o senso de direção? Jesus enviou os 12
dizendo: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Irmãos, tinha um senso de direção. Seria legítimo esse povo que ali estava, até porque a Galileia era cercada por povos pagãos. E mais ao norte tinha muita gente que já tinha compreendido o Evangelho. Mais ao sul, para o lado de Samaria, tinham conflitos étnicos, espirituais, religiosos. E se aqueles homens, naquele senso de direção, passassem cidades assim, seria um grande drama. Até porque eles poderiam pensar que a prioridade era pregar para gentio. E se você observar, até então Jesus vem se revelando e mostrando um plano divino que ele está executando. Desde o Antigo Testamento você vai ver Deus dando sinais de que também salvaria os gentios. Você vai ver a vida de Jonas. Ele foi um grande homem enviado aos gentios, aos ninivitas. Agora, os discípulos de Jesus podiam pensar assim: é legítimo eu passar nessas cidades e tentar proclamar as verdades do reino, mas essa não é a prioridade, esse não é o rumo, esse não é o direcionamento. Há muita gente bem intencionada em fazer muita coisa, mas faz pela própria força e se esquece que está perdendo o senso de direção que Deus tem dado na sua vida. Há muita gente que sai para evangelizar, há muita gente que sai para proclamar, há muita gente que sai para anunciar as verdades do reino, mas às vezes está indo no lugar errado, na direção errada, e está fora do senso daquilo que Deus está orientando a que façamos. Mas gosta de fazer aquilo e acha que está fazendo certo e está distraído, está investindo mal, perdendo tempo. Cuidado, irmão. Porque quando você vai ver já a partir de Atos, depois que Jesus morre e ele ressuscita, há um derramar dessa palavra, desse Cristo também para os gentios. Após a ressurreição de Cristo Jesus, eles não eram a prioridade, eram as ovelhas perdidas da onde? De Israel, era o judeu. Por isso que ele veio para o seu. Tinha uma prioridade, tinha um senso de direção. Caso eles fossem de modo aleatório, geraria conflitos, geraria confusões. Por isso que a gente anda perdido na vida. A gente acha que genuinamente nós estamos na direção correta, quando às vezes a gente está em cidades samaritanas. Às vezes a gente está entrando em conflitos desnecessários, porque Deus não te mandou ir naquela direção. Eu gosto da palavra do salmista, Salmo 25, verso 9, que diz: o Senhor conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. O verso 12 diz assim: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele há de instruir no caminho que deve seguir. O profeta Isaías diz assim: por trás de vós virá uma voz que dirá: esse é o caminho, andai nele. Irmãos, há um senso de direção. Não perca tempo com distrações. Não perca tempo proclamando o evangelho a pessoas que toda semana aceitam Cristo e não tem nenhuma transformação de vida. Eles não querem saber de Jesus, já renegaram. E tem gente que sai e leva comida. E comida é uma coisa boa que mata a fome, mas você precisa levar o pão vivo que desceu do céu e precisa ter transformação, decisão. É tempo de ter um direcionamento correto, fazer aquilo que agrada, e entra em conflito, em problemas, gasta energia, recursos desnecessariamente. Não adianta querer abraçar tudo, senão a gente vai ficar confuso, perdendo tempo.
aplicando mal recursos, distraídos. Tem gente que acha que precisa fazer tudo, está em tudo, realizar tudo. Não dá, irmãos. Existe uma prioridade. Há algo prioritário. E isso tem que estar numa ordem, obviamente, daquilo que vem primeiro. Nós estamos com tantos problemas, com tantas distrações, e isso gera sentimento de impotência, de cansaço, de desânimo. Será que você está na direção correta? Será que você está distraído? Será que você está confuso porque perdeu a direção? Na vida tudo não pode ser prioridade. Na vida não dá para desperdiçar tempo e recurso. Na vida não dá para se perder no direcionamento, isso vai te custar muito caro. Na vida não dá para querer fazer tudo e faz tudo mal feito. Não dá para ter grandes ideias, e tem gente que tem grandes iniciativas, mas não tem nenhuma terminativa. Não consegue terminar nada. Vai chegando a 30, 40, 50, 60 anos de idade. Olha, pessoa inteligente, capaz, com a capacidade de fazer grandes coisas, inicia um monte de coisa, mas não termina nada. O que é isso? Perdido no senso de direção. Na vida não dá para seguir sem plano. Na vida não dá para ignorar as instruções de Jesus falando: sai daqui, não passe nessa cidade, não entre em conflito, não priorize isso, vá primeiro às ovelhas perdidas de Israel. Entenda isso, meu irmão. Deus tem sempre um senso de direção e de prioridade. A direção dada por Deus se manifesta no Salmo de número 23. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. O que é isso? Direção. Provérbios 3:6 diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Tem caminhos e caminhos, e tem caminho que ao homem parece ser bom, mas o final é morte. Assim diz o Senhor: ponde-nos no caminho, e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai nele, e achareis descanso para as vossas almas. Jeremias 6:16. O próprio Jesus, ele se apresenta como dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. As limitações hoje de enxergar caminho que Deus traça, prioridades estabelecidas não pelo homem, mas pelo próprio Deus. E quando dá errado, a gente quer logo consertar, fazendo uma atrapalhada. Sabe o que é isso? Quer pegar um atalho. Eu vejo hoje uma ansiedade à flor da pele de pessoas que não sabem lidar com o fator tempo, gente curiosa. Você conhece gente curiosa, gente? Eu ganho um presente, Renan. Às vezes eu levo para casa, eu até esqueço, irmãos. Aí depois mas quando eu vou tentar abrir essa embalagem, eu já vejo que ela de alguma forma já foi saqueada. De gente curiosa. Você conhece pessoas que falam assim: já que começou, termina, fala logo, eu tenho que saber. Você conhece gente que está assim, ó, conta tudo, vai, fale tudo. Aí você fala assim: não vou falar sobre isso, não convém. Aí disfarça, volta, me conta, eu preciso saber. Há uma ansiedade tão grande que hoje a gente acaba se perdendo nessas questões.
E a gente não consegue perceber que o caminho de Deus ele é perfeito, a palavra dele é infalível. Na sua presença, abundância de alegria. Na direção que Deus dá, nada falha. Eu gosto de sair de casa, eu sou meio cronometrado, né? Eu costumo subir degraus de escada e no final pode me perguntar quantos tem, porque eu só subo contando. É um confessionário. Esses dias, irmãos, eu falei assim, eu acho que eu estou mal, eu acho que eu vou fazer um tratamento. Tinha uma festividade no café da manhã para uma pessoa que era aniversário dela, aí eu vi 2 pães assim a metro, enormes. Aí começaram a distribuir, aí eu falei assim, parecia idênticos os pães. Aí eu falei assim, começaram a distribuir do menor para o maior. Não, os 2 são idênticos. Falei, não são. Um tem 19 gomos, o outro tem 21 gomos. Porque eu tinha contado os gomos de todo pão. Eu vou sair de casa. Aí eu boto assim, eu tenho que estar em tal destino. Aí eu ligo num aplicativo, ligo no outro aplicativo. E às vezes os aplicativos, cada um fala uma coisa. Aí eu demoro um pouquinho para sair, eu saio do aplicativo para atualizar, que às vezes a rota já mudou. E eu fico preocupado, porque eu estou sempre tentando baixar o tempo. Aí tem hora que eu estou dirigindo, eu estou assim, Anderson, para quê? Para quê? Aí me vem aquela coisa de... Qual o objetivo disso, Anderson? Eu não sei se você conversa com você mesmo, eu canso de conversar comigo. Para quê, Anderson? Para quê? Para quê? Aí, o roteiro às vezes muda, irmãos. Esse dia eu estava com as missionárias aqui, o roteiro mudou, aí eu fui entrando numa área e falou assim, área de risco. Falei, bom, nós estamos bem, tranquilo. Até que eu continuei caminhando um pouquinho assim, apareceram uns rapazes assim delicados, com os negócios assim na mão, eu voltei rápido. A rota, por mais tecnologia que tenha, ela vai te botar em caminhos que às vezes são a maior furada. Os aplicativos que demonstram por onde seguir, às vezes ele consegue até baixar o tempo, consegue te colocar em atalhos. Mas a bússola divina, ela é perfeita, sabe por quê? O céu não precisa de tecnologia da terra, o caminho dele é perfeito, a hora é correta, sabe por quê? Ainda resta um pouquinho de tempo que há de vir virá, não tardará, você está no caminho, as promessas se cumprem no tempo certo, não queira atalhos, não queira entrar em zona de conflito, de perigo, confie na bússola divina, confie na direção que o Senhor dá. Ah, porque está atrasado na vida do outro, foi muito mais rápido. Você não é o outro, teu tempo é outro. E Deus estabelece tempo para tudo e todo o propósito debaixo do céu. Amém, queridos? Confie na direção, confie no tempo, não saia do caminho, não se distraia. E por último, a instrução maravilhosa. Não levem ouro, não levem prata, nem cobre, nem cinto. Não levem saco de viagem, verso 9 em diante. Não levem túnica extra, nem sandália, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Sabe o que é isso, irmãos? Eles iam sair. E aqui Jesus está ensinando eles a dependerem totalmente do Mestre. Você já viu alguém que vai sair para viajar, sair com a roupa do corpo? Isso é muito improvável. Tem pessoas que vão viajar e eu fico impressionado. Por quê? Eles fazem aquelas malinhas assim, né? Outro dia eu vou escrever até um livro sobre a teologia das bolsas femininas.
Porque a mulher, quando sai de casa, eu observo algumas, irmãos, agora não basta uma bolsa, não. Às vezes ela está saindo com 2, 3 bolsas. Mentira ou verdade? Verdade. Porque vai que, é o famoso vai que. Esse vai que gera uma insegurança. Aí primeiro já tem uma farmácia. Como se no bairro, na cidade, não tivesse nenhuma farmácia perto. Leva um casaco, leva um guarda-chuva, leva não sei o quê, mas leva não sei o que lá, mas vai que mas leva tudo. Aí eu fico vendo pessoas assim quando vão viajar, as pessoas inseguras. A gente está para fazer agora uma viagem aí para Israel, Deus permitindo aí, a gente vai, né, Gisele? A caravana aí, o povo aí, para a glória do Senhor aí. Na sexta-feira nós tivemos até uma reunião assim, para tratar da viagem. Aí você instrui, o que você deve levar? Aí tem gente que está assim, pastor, mas eu vou levar um salto, eu vou levar um calçado baixo, eu vou levar um chinelo, eu vou levar um tênis, porque eu falo, uma bagagem só para sapato. Mas vai que está frio, vai que faça um tempo mais ou menos, vai que faça calor, eu vou levar uns 3 agasalhos. Irmãos, tem gente que vai viajar, quer levar a casa inteira. Nós estamos tão perdidos com essas coisas, que agora eu estou indo para o aeroporto viajando, eu estou entrando às vezes dentro de avião lá, eu estou vendo cachorro viajando junto, irmão. Porque cachorro agora virou membro da família, né? Infelizmente. Irmãos, eu gosto demais de animais, quem me conhece sabe disso, mas bicho é bicho. Bicho é bicho, acabou. Outro dia, pastor, você não está sabendo não? Tem agora até psicólogo de cão. Falei, o quê? Tem, pastor. Tem cão que tem dia de spa para o cão, porque ele fica estressado. Tem psicólogo para cão. Irmão, nós estamos tão perdidos que esses dias eu abri um site. Eu estava vendo pessoas que estão investindo 50, 60 mil reais numa roupa de cachorro, andando no shopping como um cachorro e o outro arrastando. Quem viu isso? Quem viu isso? Tem um monte de gente que viu isso aí, não é verdade? Olha só, nós estamos humanizando os cães e desumanizando ou caninizando as pessoas. Por isso que tem gente que está botando lei que protege mais ovo de tartaruga do que um embrião humano. Nós estamos completamente perdidos. Eu gosto muito de bicho, mas bicho é bicho. E às vezes, tem gente que está todo dia, acorda, está mais preocupado com o animal, bota a comidinha lá todo dia, mas tem mais de mês que não consegue dar um alimento para alguém que está necessitado e passando fome. Olha que inversão de valores. Compra ração, mas não dá um pão para alguém faminto que tanto carece do alimento. O que eu quero dizer para você é que nesse processo da gente tratar as coisas, de levar coisas, como é que a gente já se perdeu? Mas Jesus fala assim, sai sem recursos, sem bolsa, sai com a roupa do corpo, mas por quê? Não seria legítimo, irmão, levar, deixa eu levar uma bolsinha aqui, uma túnicazinha extra. Não, é com a roupa do corpo. Sabe por que eles deveriam sair com a roupa do corpo? Porque foi com a roupa do corpo que eles entraram no deserto e durante 40 anos a roupa não encolheu, nem o sapato envelheceu. Era confiar tão somente em toda a provisão divina. Você tem um Deus que provê, você tem um Deus que cuida, o Yahvé Jiré, o Deus da provisão. Se tem uma coisa que Deus está no trono da graça cheia de provisão. Provisão. E tudo isso, irmão, você imagina o que é andar arrastando isso? Você já viu aquele pessoal, aqueles marinheiros de primeira viagem?
quando vai para o aeroporto. Irmãos, eles andam tudo atabalhoado, puxando, derrubando um monte de gente, que é tanta mala, é tanta coisa. Não dá nem para se deslocar direito. Como atrapalha. Eu tenho viajado, às vezes minha família, às vezes a gente fica 15, 20 dias em países lá fora com uma malinha de mão assim pequenininha e com uma mochilinha. Dá tudo certo. Jesus está falando assim, não levem nada. Sabe por quê? Quando você está plantado na videira verdadeira, a seiva derrama e tudo que precisamos, Deus nos dá abundantemente, além daquilo que pedimos ou que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós e por nós. E ele fala uma coisa muito interessante, ele traça uma relação entre trabalho e dignidade. Digno é o obreiro do seu salário. Quem trabalha para Deus não perde nada. Quem trabalha para Deus tem provisão. Quem trabalha para Deus tem sustento. Quem trabalha para Deus tem tudo quanto necessita. E nós precisamos confiar na provisão do Senhor. Você tem experimentado da provisão divina? Você tem experimentado do cuidado de Deus? Às vezes, apesar de você ter, Deus tira só para você depender do provedor e parar de botar a tua esperança em provisão, porque melhor do que as bênçãos de Deus é o Deus das bênçãos. E quando a gente fala, tu és meu tudo, tu és o melhor que eu tenho, a minha esperança está em ti, a minha confiança é o Senhor, nada vai falhar, nada vai faltar. Irmãos, fica fácil você entender que Deus te chama para pastorear, fica fácil você entender que Deus te chama para um campo missionário, fica fácil você renunciar, abrir mão de tudo que está ao seu redor. Porque você sabe que você vai ser perseguido todos os dias com bondade e com misericórdia. É o que fala os Salmos, de número 23. Quando se tem confiança na provisão, Marlon, quando se tem confiança na provisão, não tem barreiras para cada um de nós, sabe por quê? Tudo que precisamos, o Senhor não vai deixar faltar. Eu queria concluir falando uma coisa para você. Já pode subir o pessoal até aqui do louvor. Deus é o nosso provedor. E não existe provisão do céu se você não tem necessidade. Não existe senhorio se não tiver rendição a Ele. Não tem como confiar que receberemos algo do Senhor se não entregarmos a nossa vida e dependermos tão somente dEle. Ele termina no verso 14 dizendo, sacode a poeira, chega na cidade, chega lá, não te recebeu bem, não se preocupa não. Sabe por quê? Tinha uma cultura judaica. O judeu, quando passava numa terra gentia, ele, ao sair dela, ele tinha o hábito de sacudir a poeira para dizer que ele era melhor, mais santificado, mais puritano. Isso era um hábito judeu. O judeu fazia uma oração, né? Obrigado, Deus, por não ter nascido como um gentio, por não ter nascido, até como mulher, ele era agradecido. O judeu era uma coisa impressionante. Ele tinha aquela coisa do... Mas Jesus fala assim, você entra numa cidade, está proclamando, e tem uma mensagem a ser proclamada. Irmãos, essa mensagem que está sendo proclamada, ela não é do Anderson, porque mensagem do Anderson não tem poder nenhum, mas mensagem do trono da graça de Deus tem vida, tem cura, tem salvação, tem transformação. Eu não posso inventar a mensagem é do Senhor. Eu sou um anunciador, um portador dessa mensagem. A mensagem não é minha. Aí você entra e proclama. Aí tem gente que despreza
Tem gente que joga fora. Tem gente que quer te pisar, te humilhar. Outro dia eu fui fazer um sepultamento. Fui acompanhar uma ovelha, um sepultamento. Cheguei lá, Priscila. O pessoal era todo de outra religião. E eu fiquei ali com a minha ovelhinha, porque era um parente dela. E aí eles sabiam que eu era pastor. E eles estavam com aquelas roupas específicas, cumprindo seus rituais. Eu respeitosamente acompanhando tudo. E chegou determinado momento que eles queriam saber como eu reagiria em meio àquilo. E terminou toda aquela cerimônia. Eu fui de um por um, com todos eles, abracei todos eles. Depois teve um segundo parente, da mesma ovelhinha. E só ela se rendeu a Cristo Jesus. E eu cheguei lá, estavam as mesmas pessoas. E aí, um deles lá do Maioral virou para mim e falou assim, ele é pastor, mas o que a gente vai fazer aqui, nada por falta de respeito a ele não, mas aqui o que vai ser cumprido é isso aqui. Eu falei, desculpa, eu não vim aqui para tomar palavra, falar coisa alguma, eu só vim para dar apoio espiritual a essa menina. Aí um outro interviu e falou assim, ele vai falar. Aí eu falei, por favor, não vim aqui para isso. E fiquei quieto, muito mais recluso. Eles estavam caminhando, fazendo tudo, e eu bem mais recluso. Mas chegou em determinado momento, quem estava dirigindo o que estava sendo feito me chamou e falou assim, agora a palavra é com o pastor. Eu fui lá, dei uma palavra. Terminou, eu fui abraçar todos eles novamente. Aí essa mulher que estava à frente virou para mim e falou assim, eu sabia que você não ia falar nada que ofendesse a minha religião, eu sabia que você ia falar de amor. Aí eu falei assim, você sabe por que eu vim aqui fazer isso? Porque eu vim aqui com uma missão. Independente da forma como você proceda, eu não posso te tratar de uma maneira indiferente. Não posso me sentir superior. Aí, aquelas pessoas que ali estão já estão conseguindo enxergar o que é o vínculo da perfeição, que é o amor. E é por intermédio desse amor, de posicionamentos firmes, que essas pessoas serão atraídas para a glória de Deus. Agora perceba só, tem lugar que você entra, que é para sacudir a poeira. Escuta o que eu vou te falar. O que é que impregnou no teu corpo que hoje dificulta a tua caminhada? Porque eles tinham o hábito da cerimônia do lava-pés, chegava, tinha que lavar, era crosta, irmãos, aquelas sandálias, aquelas terras, aquelas estradas, eles tinham, aquilo dificultava. Tinha determinado momento que precisava de uma higiene, sabe, a nossa caminhada cristã, uma das partes da armadura de Deus é calçar os pés no evangelho da paz, mas nessa caminhada, às vezes gruda sujeira, gruda coisa, e é preciso tirar isso, não vai atrapalhar a tua caminhada. O que grudou, tatuou em você, que você não prega, não evangeliza, você não está atento àquilo que você precisa fazer? Você calçou a sandália, mas a sandália está com tanto barro, tanto suor, tanta coisa, que a tua locomoção já não é como dantes. E se tem uma coisa que atrapalha a gente na caminhada, é uma feridinha no pé. Você já teve aquele privilégio de ter uma unha encravada, irmãos? É uma bênção. Todo mundo que vem te cumprimenta, ninguém pisa no teu pé o ano inteiro.
O dia que você tiver uma unha encravada, numa semana você vai ganhar 10 pisões no mesmo dedo. Não é assim? É. O que hoje gerou poeira no teu pé que atrapalha a tua caminhada? Você até está com a sandália, mas a tua caminhada não é como dantes. E você fica sempre dando desculpas. Permita hoje o Senhor lavar os teus pés. Sacuda a poeira. Volte a fazer aquilo que agrada a Deus. Caminhe como os pés da corça, ligeiramente, com firmeza, com destreza. Eu tinha muito mais coisa a falar aqui, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Eu queria te convidar nesse momento a reclinar a tua cabeça. Nós vamos adorar o Senhor. Enquanto adoramos ao Senhor, eu quero te convidar a você refletir. Será que não é o tempo de você seguir as instruções do Mestre? Ele te empodera, Ele te dá autoridade, Ele te instrui no caminho, não é para andar distraído, não é para fazer o que você quer, o que te agrada, é para fazer aquilo que Jesus orienta. Cuidado com o que você está fazendo. Você acha que está fazendo certo, está desperdiçando tempo. Cuidado com as restrições, dependa, confie. Comece as coisas, mas termine. Agora saiba, depender tão somente do provedor. Nesse momento, enquanto estamos adorando, eu quero desafiar você. Você que ainda não entregou sua vida a Jesus. Você que ainda não entregou.